A batalha espiritual é individual, apesar de suas vitórias ou derrotas impactarem na vida de todos os seres. Ela é uma jornada solitária, quando se trata de enfrentar demônios. Você pode ter mentores e espíritos aliados que te ajudem nesse trajeto, mas a luta em si é individual. É algo difícil de perceber às vezes por conta do véu ilusório que é colocado sobre nós, e que por falta de prática não conseguimos identificar sua existência, e travar uma batalha de olhos fechados pode ser um debuff muito frustrante. E nesse vídeo eu quero te tornar o maior guerreiro ou guerreira na batalha espiritual, te ensinar o caminho para que você se torne um grande mago, feiticeiro ou uma bruxa poderosa. Se você seguir esses passos, você irá perceber mudanças significativas em sua vida e poderá notar a presença do divino, a luz e o etérico cada vez mais presente em sua vida. Está certo que antes de tudo devemos notar que nossa essência é energética e vibratória. Somos uma onda que energiza tudo dentro do nosso organismo e nos torna quem somos e define a vida que levamos. O primeiro passo é se conscientizar. Vamos por partes. Saiba quem você é. Você é energia, espírito que veste um corpo como veículo para poder transitar por este mundo. Assim como um astronauta veste uma roupa própria, adaptada para sobreviver e existir em outro planeta. Com roupas, a gente pode esconder as marcas, cicatrizes ou imperfeições que não nos agradam, mascarando o que está por baixo. E o que está por baixo é, na verdade, o que está influenciando a veste. Por exemplo, a mentira pode ser contada bem diante dos nossos olhos, sem que percebamos de maneira material. Um exemplo é, um homem me diz sorrindo que se eu for até aquela loja e pegar o que eu quiser, não vou precisar pagar, pois a loja é dele. Ele pode não mostrar sua intenção de primeira, pois na matéria precisamos concluir a ideia incentivada para obter a revelação neste plano. Concluindo, eu descubro que na verdade a loja não é dele e agora eu tenho que me explicar para o verdadeiro dono da loja que eu não estou roubando. E por sua vez, o verdadeiro dono me verá como ladrão até que a ideia seja concluída e a verdade revelada. Mas esse delay faz vivermos de maneira rasa e superficial. Ainda falta algo, falta substância. E vamos entender essa substância como um código, uma informação que está no plano etérico, o plano superior, o plano de onde nascem as influências no plano material, a ordem que se materializa após o comando etérico. Seguindo a ideia do dono da loja, podemos perceber que o comum é olharmos só para fora, onde captamos o mundo através dos nossos 5 portais, os 5 sentidos. Quando assumimos o caminho de olhar para dentro, passamos a conversar e dialogar com uma força maior, uma força espiritual, que pode assumir formas distintas ou similares para diferentes pessoas, onde moram os seres etéricos e estados de espíritos que nos influenciam. Também habitam seres que já estiveram vivos, mas que para se conectar a eles, é necessário que tenha tido uma conexão anterior, para criar esta ponte ou uma afinidade de caminho ou propósito. E a primeira batalha começa quando abrimos este portal e mergulhamos no mundo etérico. Estamos conversando com algo novo, se a gente nunca fez isso. E não vamos entender sua língua, apenas ouviremos nossos próprios pensamentos. E a clareza nesse momento é o guia para iluminar seu caminho e poder presenciar de fato o que é este novo mundo. Primeira coisa antes de se conectar com este mundo e poder absorver verdades mais profundas, ou até mesmo ter visões, revelações ou previsões e ver além do físico, é vencer a batalha interna, vencer a si mesmo e florescer sua própria versão que te leva à iluminação. Aqui você lutará contra a vontade de fumar, contra a vontade de fazer nada e dormir, lutará contra pensamentos impuros, e se você se identifica com estes pensamentos e não quiser consagrar eles e transformar sua mente em um lugar puro, saiba que você está vivendo em uma espécie de simbiose com algum tipo de parasita. E assim como o Venom, você pode combatê-lo com vibrações elevadas que reverberem dentro de você, trazendo paz e estados de espírito que ajudem a combater este parasita. Então já anota aí, 3 séries de vibração orgânica e harmoniosa de 10 minutos cada. Não precisa ser nenhuma vibração específica,
mas sim vibrações que te coloquem em estados de vibração mais elevados ou harmoniosos, podendo ser também músicas clássicas ou composições que provoquem revelação, calmaria e até mesmo apreciação pela vida. Faça isso todo dia durante a primeira semana. A próxima semana você irá induzir a sua própria vibração para se dar o poder e não depender apenas de situações externas para ajudar. 3 séries de meditação de pelo menos 10 minutos com o som primordial, o Om, para limpar influências saturadas. Coloque um despertador e não se preocupe com o tempo, apenas fique envolvido ou envolvida na prática. Na próxima semana serão 2 séries de respiração Wim Hof. Vou deixar aqui um vídeo para vocês seguirem essa técnica. Uma vai ser ao acordar e outra ao dormir. Faça os 3 rounds acompanhando este vídeo mesmo. A respiração vai oxigenar o seu corpo e cérebro, o tornando mais capaz, concentrado e determinado, além de alcançar estados de vibração elevados. Também vai alcalinizar o seu sangue, ajudando a reestruturar equilíbrio no corpo e os órgãos, e a produzir os hormônios e a química que seu corpo dispara de maneira equilibrada. Essas 3 primeiras semanas devem erradicar os principais pensamentos impuros e ruminantes, mas se não for o suficiente, faça por mais tempo ou acrescente as 3 técnicas diferentes no mesmo dia. Seja responsável e respeite seu limite. O importante é se colocar em movimento e persistir. As próximas etapas são combater os vícios, e os vícios nos prendem a comportamentos repetitivos, nos dando a falsa sensação de segurança e vibrando em ondas baixas de necessidade e falta. Entenda que os vícios são ilusões muito poderosas que podem guiar toda uma vida neste caminho. O quanto antes você se livrar e enfrentar esses vícios, melhor será a sua vida. Eles se parecem como o céu, porém são o próprio inferno. Entenda que não fomos feitos para não usufruir dos benefícios de algumas ervas medicinais ou ritualísticas. O vício não é usar ou consagrar determinado recurso, mas sim não saber dosar o uso e não reconhecer o próprio limite. O vício é uma prisão que te faz se sentir bem enquanto repete o comportamento compulsivo, mas te faz mal em todas as outras ocasiões. Além de tirar o controle e poder de decisão, você percebe que tem um vício quando não consegue aceitar ou escolher ficar sem. Identifique e anote aquilo que você não consegue ficar sem. Identificar é um passo crucial. Traga consciência para isso. E eu não estou falando apenas de drogas. Estou falando também de café, rede social, pensamentos compulsivos, hábitos e comportamentos. Ah, mas isso daí é impossível, ter que sempre viver de maneira inédita e nada repetitiva. Não, isso não é natural, pois tudo tem um ciclo e espirais, apenas não entre em loops. Coloque maior distância entre um uso e outro, e vai de maneira flexível e gradual, até isso se tornar um uso saudável. Ah, então eu vou usar drogas pesadas somente nos fins de semana. Não. Existem substâncias que não só alteram nosso estado, corpo e espírito, mas desconfiguram eles, e isso precisa ser evitado, pois será um trabalho desnecessário ter que se reconfigurar todo momento, além de gasto absurdo de energia vital. Identifique quais são os comportamentos ou usos devem ser erradicados e quais devem ser equilibrados. Alguns se tornam veneno dependendo da dose, e outros são veneno por si só. Utilize o seu bom senso. Após identificar quais são os seus vícios, vamos combater ou erradicá-los. Seu corpo está em forte dependência química, pois existe uma forte sensação de recompensa quando existe o uso. E como eu disse antes, ter que reconfigurar o tempo todo pode ser exaustivo, e isso faz com que muitos desistam de tentar. Mas existe um caminho simples, porém desafiador. Então, compre este desafio. Pois se você está aqui, é porque você é um grande guerreiro e uma grande guerreira. E eu acredito que você vai conseguir. Arregaça as mangas, se olhe no espelho e diz: isso não é nada demais. Você já venceu batalhas piores. Isso é só um aquecimento para a verdadeira luta. E faça isso porque você precisa da sua fé. Você precisa da sua dedicação. E se você está pronto para seguir em frente, já deixa o like no vídeo para definir este momento como um marco. E ajudar também o canal a se tornar maior.
assim como você vai se tornar maior. Só é ajudado aquele que também ajuda. Voltando para o vídeo, e continua anotando aí. Evite o contato com provedores do seu vício. É necessário antes desintoxicar para depois fortalecer o seu espírito. Evite comprar, pois se é acessível e está sempre ali, é fácil cair na tentação. Dificulte o acesso com etapas. Vamos usar o cigarro como exemplo. Ao invés de comprar um maço de cigarro, compre cigarros soltos, apenas 3. Isso vai fazer com que você tenha que sair para comprar mais sempre que acabar. Este processo vai fazer com que a compulsão se torne mais consciente. Ao invés de fumar o tempo todo, você será mais pontual, pois você não quer sair 15 vezes para comprar cigarro. E não quebre essa regra. Você pode fumar quantos cigarros você quiser, mas terá que fazer uma viagem toda vez e terá que pagar mais caro por isso. E com o tempo você precisa ser mais criativo. Ao invés de comprar só 3 cigarros, vá até a adega mais longe, perca mais tempo tentando fumar e indo atrás, não facilite o seu acesso. Se conecte com o seu propósito. Saiba o motivo pelo qual decidiu parar. E lembre-se sempre que possível. Isso vai te trazer força para o combate. Faça isso sem mencionar o lado ruim disso. Seguir pelos ganhos positivos. Aqui é insistência e persistência. Saiba que cada vez que você dá um passo longe do vício, você se torna mais forte, mais concentrado, mais determinado e mais focado. Olhe para as pequenas vitórias e comemore cada uma delas. Trilhando este caminho com fervor e dedicação, você irá conseguir. Não desista. Assim que se sentir livre do veneno, você terá uma visão aprimorada sobre a consagração com tudo ao seu redor. O momento certo será natural de identificar. Isso em qualquer área. O momento de ouvir, o momento de falar, o momento de agir ou o momento de parar. Você ficará afiado e naturalmente você estará fluindo com a vida e compreendendo ela com maior clareza. A consagração é a conversa com a vida, onde você a ouve e a responde na dose correta ou o mais próximo possível. Nossa, deu um calor aqui. Tirar a blusa. Neste ponto, vamos para o próximo passo, a retenção de energia. Utilize sua energia sem desperdício. Entenda a sua bateria corporal. Saiba que você precisa se nutrir mais e tirar menos. Estou falando de masturbação. Isso é uma prática natural, mas faça isso com maior intimidade e responsabilidade. Faça isso se conectando consigo mesmo ou com seu parceiro ou parceira. Não fique jogando sua energia para vídeos pornográficos. A energia que você coloca em pornografia não vai voltar para você. Só será jogado fora e seu corpo sabe disso. E o vazio vem devido à espera do retorno que jamais virá. Isso muda sua percepção sobre todas as áreas da sua vida. Sua energia e intenção e o movimento também ganham muito mais com isso. Inclusive, o seu patrimônio também. Aqui é uma regra base. Gaste menos do que você ganha e você será rico. Conseguindo executar estes passos, você estará pronto ou pronta para canalizar sua magia e conversar com o mundo etérico e materializar seu sonho, ideias ou qualquer coisa no plano físico. Rituais, ancoragem e feitiços, tudo isso necessita da sua mana. Neste ponto, sua mana vale ouro e sua energia é abundante. Agora é necessário fortalecer sua intenção, que é a direção para onde vai sua mana e com quais ferramentas você vai utilizar como veículo. Os rituais são artifícios que canalizam e ancoram ideias, conceitos e até espíritos. Para que isso seja feito de maneira correta, você precisa construir uma forte relação com os símbolos, seus significados e sua utilidade em cada ritual. É preciso ter um forte alinhamento e uma intenção clara. A euforia vem a calhar como um intensificador da sua mana, mas o foco é a clareza do entendimento de cada artefato ao seu redor. Tudo isso irá emanar para o mundo etérico, junto com sua assinatura, e voltará os frutos deste plantio. Vamos entender agora como construir um forte ritual. Simplifique as ancoragens para que ela tenha impacto e baixa objeção de compreensão ou afinidade sobre aquele artefato. Digamos que a minha intenção é ficar rico. Eu preciso saber quais são os símbolos que melhor representam isso, quais são os signos envolvidos nessa ideia e os artefatos que posso utilizar, além de entender quais serão
os principais elementos catalisadores. Eu posso tanto utilizar símbolos que já existem e criar afinidade e compreensão a eles, como posso também utilizar alguma representação que eu já tenho afinidade, ou até mesmo posso criar algo novo e por sua vez estabelecer uma conexão. O importante é o quão natural o ritualista se conecta com isso. E o próprio marketing faz isso para induzir ideias em nosso subconsciente. Ele estuda o comportamento humano e identifica quais são as principais conexões que fazemos e quais elementos naturais representam isso. As cores e formas representam conceitos profundos que são de fácil absorção e fácil indução, assim te fazendo tomar uma decisão. Então podemos dizer que para ficar rico, eu tenho que entender este conceito profundamente e canalizá-lo de maneira específica e clara. Este conceito pode parecer estranho para alguns, mas saiba que você já faz isso no seu dia a dia. Se sua casa está desorganizada, significa que a representação física traz um estado de espírito ancorado a este conceito. E este espírito passa a te habitar e a tendência é existir desordem interna também. Não importa se seu espírito interno desorganizado que está reproduzindo na matéria a desordem, ou a matéria desorganizada que está canalizando em você a desordem. Ambos estão acontecendo e coexistindo. Vamos entender agora uma palavrinha mais. Abracadabra. Uma palavra que não é só uma palavra aleatória entre os mágicos de festa. É uma palavra de origem aramaico. E esta palavra significa eu crio enquanto falo. Aqui quero que faça um exercício. Pense sobre o que tem dito durante o seu dia e semana. Pense em como tem sido suas afirmações no seu dia a dia. Qual é a narrativa que você tem construído para si mesmo? Talvez reconheça a presença de algumas dessas afirmações. Eu não consigo. Isso é muito difícil de ser feito. Mas para ele é fácil, já nasceu cheio de oportunidades. Se eu fizer, vão me julgar, é melhor nem tentar. Cada uma dessas afirmações são caminhos visíveis que o seu espírito entende como verdade, e sabemos que a verdade é subjetiva. Isso significa que para o vilão, ele está fazendo o correto, e ele é o herói de sua história, mas para o herói é inadmissível os seus atos, e ele deve ser eliminado. Sabemos que o bom e o mal depende do ponto de vista. Isso quebra um grande paradigma e nos faz pensar que, na verdade, todos estão achando estar fazendo o melhor para suas vidas ou para o mundo. O ideal é tentar incluir todos nessa decisão, prezando pelo bem maior, mas ainda assim ofenderemos determinado grupo apenas por pensar diferente e seremos considerados opositores. Sabendo disso, não tente agradar a todos, assim você irá muitas vezes não ver seu próprio lado e história. E agradar a todos não é só uma grande responsabilidade, mas também é uma pressão desnecessária. Não carregue mais que sua própria bagagem. E entenda também, todos podem fazer sua parte para a sua própria vida. Assim podemos criar uma engrenagem natural e neste ponto respeitamos os outros ao nosso redor. E aqui vemos algo muito valioso. Vemos além do nosso próprio ponto de vista e compreendemos melhor o outro. Nosso relacionamento com o universo e demais habitantes melhora e um véu cai de nós. Assim podemos ver melhor a presença da essência de cada um e sua linguagem energética presente, podendo encontrar com facilidade possíveis aliados ao seu propósito e estabelecer maior afinidade. Voltando para as narrativas e afirmações, troque eu não consigo por existe um jeito de fazer isso e eu vou descobrir. Troque isso é muito difícil de ser feito por este é um desafio que eu vou adorar superar. Troque para ele é fácil, já nasceu cheio de oportunidades por que incrível que ele chegou lá, isso mostra que é possível, deve ter começado em um ambiente parecido com o meu. Que bom que estou aqui, pois isso pode me ensinar muito e me fazer evoluir e conseguir chegar lá também. Troque, se eu fizer isso vão me julgar, é melhor eu nem tentar, por aqueles que julgam devem viver se julgando. Isso é natural para eles. Julgariam qualquer um. Isso não vai me impedir, pois o julgamento diz mais sobre quem julga do que sobre quem está sendo julgado. Além do mais, assim que eu fizer, poderei melhorar. Aqui nesse ponto, você estará lançando feitiços em sua própria vida, mas agora de maneira consciente e positiva, te guiando para o caminho do processo e da evolução. Mantendo e sustentando estas narrativas, entramos no próximo
tema. A frequência é o terceiro estágio da sua decisão. O primeiro é a vibração, o elemento onde você entra em um determinado estado de espírito, ou passa a conceber ou experimentar uma ideia possível, podendo variar sua intensidade, podendo ser alta ou baixa vibração. O segundo é a onda, onde você decide fazer e se colocar em movimento. Aqui você simplesmente age na direção que a vibração aponta. O terceiro estágio é a frequência, que significa o quanto se mantém presente as ondas de ação, podendo ser alta o tempo todo, vibrando e agindo nesse estado, ou vibrando e agindo em poucos momentos. Novamente, respeite o seu processo. Vá com calma, mas seja progressivo. Aumente a presença desta vibração e faça na medida em que isso se torna permissivo. Assim você aumenta aos poucos a frequência, que é o fator determinante de quando irá se materializar determinada vibração. Vamos colocar isso em um exemplo prático, voltado para abundância e riqueza. Você entrou nesse estado de posso ser rico, isso é possível, e você faz seu primeiro movimento. Identificou como fazer isso e deu seu primeiro passo. Voltou do trabalho e decidiu criar um bom produto que ajude as pessoas. Aqui sua frequência ainda é baixa, pois tem que trabalho e as responsabilidades do dia a dia. Mas você faz isso somente nos fins de semana, quando existe um tempo livre. Aos poucos isso passa a tomar forma, ainda devagar, pois a frequência é baixa. Galera, eu vim finalizar o vídeo aqui, porque eu não sei o que aconteceu, eu acabei perdendo parte do vídeo que eu já tinha gravado, esse finalzinho aqui, então por isso que eu tô com outra roupa, de outro jeito aí. Beleza? Então vamos finalizar aqui. Mas ainda assim algo está passando a tomar forma. E a própria forma disso desperta um estado de presença maior. E isso intensifica sua vibração a respeito. Logo, sua dedicação aumenta, pois isso se torna mais possível e nada mais justo que se dedicar mais, pois isso faz muito mais sentido agora. Com uma vibração mais alta, suas ondas de ações aumentam também. Diferente de agir somente nos fins de semana, você passa a comprar livros a respeito, assistir mais vídeos sobre o tema, substituindo outros conteúdos, passa a anotar ideias no ônibus, durante o caminho para o trabalho e do trabalho para casa. Sua frequência aumenta, saltando de 2 vezes por semana para poucas horas todos os dias, além do tempo livre nos fins de semana, que ganham maior bagagem por conta das pequenas ações nessa direção todos os dias. Logo, a forma disso passa a aumentar ainda mais. E, por sua vez, isso aumenta as ondas e a frequência. Pode, pois ainda é uma decisão sua seguir neste caminho. E o que ajuda muito nisso são as ancoragens de estado de espírito que existem durante seu dia. Mas isso é um tema para outro vídeo que eu já estou escrevendo. Então se inscreve no canal para você não perder o vídeo quando ele lançar. E ative o sininho para ser notificado assim que o vídeo sair. Obrigado por assistir até aqui. Acredite nos seus sonhos, siga em direção com o seu coração e até o próximo vídeo.